The other type of trauma that has been many years on this planet is transgenerational trauma. Outro tipo de trauma que tem existido por muito tempo na nosso planeta é essa trauma transgeracional. And that's trauma that's passed on from one generation to the next through poverty or violence. Esse é um tipo de trauma que ele é transmitido de uma geração para outra devido a condições de pobreza ou violência. So if you grew up in poverty or you grew up in violence, you will raise your children with a mentality and an experience as traumatized children. Então, se você está inserido nessa cultura de pobreza ou de violência, você vai criar as suas crianças com esses mesmos traumas, com essas mesmas marcas, né? So when we're talking about these many types of traumas, we're talking about generations of healing rather than just years of healing. E então, quando a gente fala a respeito de liberação do trauma, a gente está falando não apenas de anos de tratamento, mas de tratamentos de gerações. Okay, next. So, to make the shift from individual trauma recovery to recovering with large populations, we have to shift from psychology to neurology. Então, para fazer essa mudança de um tratamento que abarca não só o indivíduo, mas todo um grupo de pessoas, devemos fazer essa mudança da psicologia para a neurologia. Psychology is about the content of the mind, which is what we deal with when we do counseling. A psicologia lida com os conteúdos da mente, que é aquilo com o qual a gente lida quando a gente está fazendo o aconselhamento, né, psicológico. Neurology is about the way the brain is processing the content of the mind. A neurologia trata de como o nosso cérebro processa esses conteúdos da mente. And that's what we're going to make the shift with here. E é sobre essa mudança que a gente vai falar agora. If you look at our evolution here, we go from monkeys back to monkeys at a computer. Se vocês olharem a escala evolutiva, a gente vem do macaco até chegar numa situação de macacos na frente do computador. And that's what we looked like when we were trying to figure out our two computers. E é assim que eles dois estavam se parecendo quando eles estavam ali tentando resolver os problemas do computador. What I want you to understand about this is that the human animal is already designed to experience, endure, survive, and learn from trauma. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o animal humano ele já é projetado naturalmente para experienciar, para suportar e sobreviver, né, aos episódios de trauma. Okay? If we didn't possess the ability to learn and evolve from traumas, we would already be extinct. E se nós não tivéssemos essa habilidade de aprender e evoluirmos a partir das nossas experiências traumáticas, nós não estaríamos aqui. So every trauma we have in life, no matter how difficult, has some possibility of helping us evolve to learn how to be more resilient on the planet. E a cada experiência de trauma pela qual nós passamos, ela pode ser utilizada para que a gente possa evoluir e nos tornarmos seres humanos melhores, mais resilientes, né, para o nosso mundo. Okay? Now, our nervous system automatically has mechanisms that we're guaranteed that we'll be able to survive the traumas we have in life. Então, o nosso sistema nervoso ele tem mecanismos que nos provê dessa capacidade de sobreviver aos episódios traumáticos. The most common mechanisms that we are familiar with from psychology is the fight, flight, or freeze response. Então, o mecanismo com o qual a gente está mais habituado a falar sobre isso na psicologia é esse mecanismo de luta,
fuga ou congelamento diante da experiência. These mechanisms activate automatically without your conscious control. Esses mecanismos eles são ativados automaticamente, independente do seu controle consciente. So you know in the future, if you are going to experience something traumatic, your brain is neurologically prepared to help save you in that experience. Então vocês já sabem, se vocês forem passar por alguma experiência traumática, tenham a confiança de que o cérebro de vocês já tem a sabedoria de como se safar, digamos, dessa experiência. As I said earlier, from an evolutionary standpoint, it would not be efficient only to evolve with this without evolving with a way to turn this off. E do ponto de vista evolutivo, seria ineficiente, né, enquanto evolução da espécie, que a gente apenas ficasse nesse mecanismo, né, mas devemos ser providos de uma capacidade, digamos, de se desprender dessa experiência ou das marcas que elas deixam, né? Okay, next slide. I'm going to show you in a simple way how this works in the brain. Ele vai mostrar de uma forma muito simples como isso funciona no nosso cérebro. Now, I know you have different degrees of education, so I'm starting kind of in the middle to try to grasp everybody. Ele sabe que vocês devem estar em níveis diferentes de educação a respeito desse conteúdo, então ele vai pegar uma média, né? Now, the neurology of trauma is more complicated than this, but this is simple enough for us to understand the exercises. A neurologia do trauma é muito mais complexa do que isso, mas isso que ele vai apresentar é simples o suficiente para que a gente possa compreender a eficácia dos exercícios que ele quer demonstrar para a gente. So we're going to look at the brain in 3 pieces. Então vamos olhar para o cérebro em 3 partes. The first part of the brain, which is this brain stem, is a very primitive part of the brain that controls our heart rate, our respiration and our blood pressure. Então essa parte roxinha que vocês estão vendo é a primeira parte que controla funções mais instintivas e vegetativas, né? Como os instintos, a respiração, o batimento cardíaco, a pressão sanguínea. Okay, so if somebody walks in this room with a gun and they threaten us, immediately, without you thinking about it, your heart rate, your blood pressure, and your respiration are going to start to increase. Então, assim, se alguém chegasse nessa sala agora com uma arma ameaçando a gente, sem que vocês precisassem pensar, imediatamente o cérebro começaria a criar respostas nas quais o coração vai começar a bater mais forte, a respiração fica mais rápida e a pressão sanguínea aumenta. When this activates, it's going to activate the second part of the brain, which is also very primitive, the limbic system, and it's going to create an emotion with the heart rate, blood pressure and respiration. Então, quando essa primeira parte é ativada, ela vai ativar a segunda parte, que é o sistema límbico, aonde serão acionadas emoções frente a essas respostas mais físicas, né? So some of you might feel anger at this person, some of you might feel fear, some of you could feel rage or terror. Então, alguns de vocês podem sentir raiva dessa pessoa, outros vão sentir medo, outros vão entrar num estado de pânico, de terror. And then the human part of the brain, the cortex, is the part of the brain that's logical, and it's going to try to help you figure out a way to survive the trauma. E aí, então, essa terceira parte do cérebro cinza, que é o neocórtex, é a parte lógica, responsável por vocês começarem a pensar como vocês vão lidar com essa situação para sair dela. So when trauma enters the brain, it enters the brain from the more primitive parts of the brain
to the more evolved part of the brain. Então, o trauma, ele entra no nosso cérebro a partir daquela parte mais primitiva e vai se dirigindo até a parte mais evoluída, né? Because the primitive parts of the brain activate automatically without your conscious thinking. Porque essa parte primitiva do cérebro, ela é ativada automaticamente, independente de vocês estarem pensando conscientemente. Now here's the difference with using these exercises from doing counseling. Aqui está a diferença de usarmos esses exercícios que ele vai apresentar em relação ao atendimento psicológico de aconselhamento. When we do counseling, we start from the cortex and we ask the person to talk about the story. Quando a gente começa pela essa consulta psicológica de aconselhamento, ela vai começar ali pelo neocórtex, porque a gente vai pedir para a pessoa começar a falar a respeito daquela experiência, contando a história. By telling the story, the limbic system where the emotions are will get activated. Quando a pessoa começa a contar a história, então o sistema límbico, que é onde as emoções estão guardadas, ele começará a ativar essas emoções. And if we're good and we allow the client to process the story, then the brainstem will lower the heart rate, blood pressure and respiration. E se nós formos bons e deixarmos com que a pessoa realmente expresse aquele sentimento da experiência, então aquelas reações mais físicas do batimento cardíaco, da respiração, elas deverão também ser expressadas naquele momento. And what we have been successful to do is to integrate all three parts of the brain, which is important for the recovery process. E o que a gente está sendo bem sucedido em fazer é que nós conseguimos nesse atendimento incluir todas essas três partes do cérebro, fazendo com que a pessoa viva aquela experiência por completo, para que ela possa então ser transformada. However, some people are frightened to talk about the story because the emotion is too activating for them. Mas existem situações em que a pessoa ela se sente incapaz de falar a respeito daquele episódio traumático, porque existem emoções muito fortes impedindo isso. And if I'm working with a large population, I'm not able to have them all talk about their story. E também, se eu estou trabalhando com populações grandes, eu não vou ter condições de ouvir cada um deles a respeito da história que eles viveram. So we are going to do the opposite of what we do in counseling. Então, nós faremos o oposto daquilo que costumamos fazer na consulta psicológica. I am going to help you activate a mechanism in your brain that's from the brainstem. Ele vai ajudar a gente a estar ativando um mecanismo no nosso cérebro que é semelhante ao mecanismo daquele cérebro primário. When we activate this mechanism, it's going to go up to the limbic system to see if there are any unresolved emotions, and it's going to start to release them. E aí, então, quando esse mecanismo mais instintivo é ativado, ele vai estar acionando o sistema límbico, e se houverem ainda emoções que precisem ser resolvidas ali, essas emoções vão vir à tona nesse momento. And after we activate the brainstem and it quiets the emotion, then you will have easier access to the story. E depois então que a gente ativar esse mecanismo instintivo e acalmar um pouco essa expressão das emoções, aí sim a gente vai poder... Sorry, I lost the last part. Then they will have access to the story because it's less threatening with the... Aí sim a pessoa vai ter acesso àquela história que estava difícil de ser acessada porque a emoção já foi apaziguada. Okay? Does everybody understand this? Vocês conseguiram entender isso? Okay. Yes, sir.